Depois das conquistas de Alexandre, o mundo grego passa a ser uma coisa só, passa tudo a ser Império Macedônio. Então você já não tem mais essa autonomia política democrática que tinha em Atenas. Então, como você não tinha essa abertura para discutir, para falar sobre ideias, a filosofia não vai deixar de existir, mas ela vai mudar o seu foco. Em vez de se voltar para as questões coletivas da polis, porque a polis já não mais existe, virou tudo um império só, ela passa a discutir as questões da vida a nível individual. E aí começam essas escolas novas, né? O estoicismo, Ah, o ceticismo, né? O epicurismo, essas diferentes escolas aí que estão preocupadas com a boa vida, ou seja, o que significa viver uma vida boa, uma vida ou viver bem a vida, então entendeu? surge uma tendência mais voltada para o É individualismo. isso, é uma filosofia mais introspectiva, mais focada assim, em vez de pensar qual é a teoria do que é o justo bem para todos nós, não é que isso não tem importância, todo mundo sabe quem é Aristóteles ainda, mas a grande inovação filosófica desse período é pensar as questões relativas à existência individual. É muito doido. E aí qual que é o primeiro que vem depois de Aristóteles? Eu não sei se tem um primeiro, mas você tem essas três escolas aí. É o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, né? Que tá na moda. Porque eles ensinam a você alcançar a chamada ataraxia grega, né? Que é tipo uma espécie de paz interior. Pode ser? Explica pra gente o que que é o estoicismo, quem os principais Cara, filósofos e os tal. estoicos, você tem uma visão muito importante dos estoicos, principalmente a visão de Sêneca, né? Você tem Marco Aurélio também, vinculado à tradição, que foi imperador romano, né? Mas eu acho. São importantes os dois, né? Mas o Sêneca tem um livro muito importante para essa tradição que se chama Sobre a Brevidade da Vida, né? Que é um livro que super recomendo de leitura, mesmo para quem não sabe nada de filosofia. Livro relativamente fácil e que vai dialogar com questões absolutamente fundamentais. Todo mundo vai se interessar por um livro que fala sobre a gente, É. tá ligado? Não tem como, é impossível. E é um livro curto. A última vez que li sobre a brevidade da vida foi. Não faz tanto tempo, tá? Fui pra dar uma aula, deve fazer um mês, e eu reli o livro em acho que 2 horas. 2 horas foi o suficiente pra passar pelo livro novamente. É um livro curto. É quase um opúsculo, assim, é um livro realmente curto. Onde ele ensina pequenas lições e práticas cotidianas que nos ajudam a lidar com a vida breve. Ou seja, a vida breve não necessariamente curta, mas uma vida que tem começo, meio e fim. Isso é brevidade, entendeu? E os estoicos estão preocupados com todos eles, né? Estão preocupados com uma vida em paz. Como é que eu alcanço a melhor vida possível, né? Então vai haver gente que defende que a vida é meio prazer hedonista, assim, só tem uma vida, então, pô, vou viver a vida no talo, assim, é só, sei lá, álcool, putaria, entendeu? Buscando prazer Isso, momentâneo. prazer carnal, prazer hedonista, tá ligado? Tem essa linha. E você tem a linha estoica, que a busca do prazer tem ali um problema. Se você vincular a sua vida a mero prazer hedonista, esse prazer efêmero que começa e acaba rápido, essa não será uma vida feliz. A vida boa, a vida feliz de verdade, não podemos confundi-la com alegria. A alegria tem picos, né? Tipo, estamos no rolê com os amigos. Pá, tá alegre. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Exato. A alegria não é parâmetro pra tua vida do tempo inteiro. Senão a gente vive exatamente como a gente vive no nosso cotidiano. Mas ela é Tudo. importante? É claro que ela é importante, né? Mas ela não pode ser o fundamento, a base de uma vida feliz. Senão, a gente cai tipo no. Já assistiu o Lobo de Wall Street? Sim. Tá ligado, né? Porra, aquilo ali é uma pessoa que tenta se manter o tempo inteiro na alegria ali, ó. Qual o custo disso? Tem vários. O casamento dele, merda. A mãe dele odeia ele. Ele quase morre toda semana, né? Então, assim, essa vai ser depois uma insistência dentro da filosofia cristã e que depois chega até nós por. Aparece em Kant, Schopenhauer, né, isso já no mundo moderno, de que a gente fazer só o que quer, tipo, satisfazer os desejos mais primitivos, nós não somos livres, nós somos escravos do próprio desejo. Olha isso. Porque a gente associaria a liberdade com fazer o que quiser. Só que se você só fizer o que você quiser, você se torna servo do seu próprio desejo. É o exemplo do Lobo de Wall Street. É um cara que tá toda hora tentando se entregar
pro prazer. Então ele vira servo, toda a vida dele passa a girar em torno daquilo, ele vira servo da própria vontade. Legal essa analogia, cara. Muito louco, né? É. Eu acho esse ensinamento incrível, porque um dos assuntos mais importantes, pelo menos dentro do meu universo assim, de atuação, é liberdade. Você falou de liberdade, os alunos querem saber, né? É. Porque todo mundo com 15, 16 anos se sente um ser preso. Do tipo, porra, eu não posso fazer o que eu quero. Tudo eu tenho que avisar meu pai, avisar minha mãe. Tenho que voltar a tal horário. Tenho que ir de tal jeito. Não posso ir com a roupa que eu quiser, dependendo do... Entendeu? Você se sente preso. E aí eu apresento. Mas quem foi que disse que liberdade é fazer o que você quer? E se eu disser ao contrário, como fez Kant? E se liberdade, na verdade, for fazer o que você não quer? Aí os caras ficam... Exatamente, essa cara, mano. Hã? Como assim, tá ligado? E ele vai defender a nível filosófico, né, que liberdade é fazer o que não se quer. Isso é muito doido e o argumento é forte. Isso que é interessante. Tá ligado? Isso em alguns sentidos os estoicos já estavam antecipando o problema do desejo, né? Fazer só o que você quer, Então, mas o né? que Sêneca falava sobre isso? É o seguinte, então é o seguinte, você não pode, a sua vida não pode depender, ou a felicidade da vida não pode depender de prazeres efêmeros, senão você vira servo, né, das suas vontades. Os prazeres da vida têm que estar vinculados a coisas que são fundamentalmente inúteis, mas inútil não é fútil. É aquela discussão que a gente teve há um tempo agora. O inútil seria um bagulho assim, qual é a utilidade de eu sentar, assistir um filme tipo, sei lá, Up Altas Aventuras? Me gerou que tipo de retorno monetário? Nenhum. Eu só perdi tempo que eu poderia estar trabalhando ou investindo em alguma coisa, certo? Perdi tempo. Mas o contato com a arte, Sêneca diria, é absolutamente fundamental para uma vida boa. A vida boa está naquilo que não necessariamente vai ter é um interesse monetário ou um interesse é, profissional, entendeu? Isso pode ser também, mas não é só isso. Uma conversa entre amigos, sentar para trocar ideia, sei lá. Putz, hoje eu vou conversar com a minha avó. Vou sentar e ficar aí 1 hora falando com a minha avó. Sêneca dirá: essa vida será muito mais feliz do que uma vida totalmente entregue ao trabalho, no sentido de toda hora eu tenho que toda hora eu tenho que produzir, entendeu? Ele vai chamar isso de a vida ociosa. Ócio, no nosso mundo hoje, é uma palavra pejorativa. Tipo, a pessoa vagabunda, a pessoa que não faz nada, tá em ócio, ocioso. Sêneca vai dizendo, não, o ócio é um espaço da vida absolutamente fundamental para você reconstruir e refinar sua própria alma. É no ócio que a gente desenvolve as atividades da vida que valem a pena. É a conversa com um amigo, é um momento introspectivo seu com você mesmo, né? Pode ser até jogar alguma coisa, né? Pode ser a leitura, Mas aí, fazendo um né? advogado do diabo aqui, por que Lógico, uma vamos lá. pessoa não, por exemplo, hoje, não pensa dessa forma e não trabalha, não faz nada, só fica fazendo... É isso. É aí que tá. Isso não é o ócio pro Sêneca. A pessoa ociosa não é o vagabundo. A pessoa ociosa é aquela que honra seus compromissos, mas que sempre consegue um espaço para cuidar de si. Esse é o espaço do ócio, entendeu? Uma pessoa que só trabalha é uma pessoa que não está cuidando de si. Mas o trabalho é O importante. trabalho é fundamental, mas ele não é a única, digamos, a sua vida não tem que girar em torno do trabalho. É. É claro que quase nunca isso está no nosso poder, né? Não é todo mundo que consegue trabalhar de acordo com os próprios termos, eu diria que quase ninguém, né? Mas quando for possível, o trabalho não tem que ser a atividade principal da tua vida. Não, o trabalho tem que ser um espaço onde você vai atuar com convicção. Aquilo ali é o que eu quero e acredito no meu trampo, mas a tua vida tem que ser para fora daquilo, entendeu? A sua vida se completa na atividade que você faz no ócio, ou seja, fora do mundo do trabalho, fora É. do mundo da obrigação. Se não, você não tá vivendo, você tá trabalhando, você tá vivendo pro trabalho e não fazendo do trabalho o sustento da tua vida. Você tá invertendo a relação natural das coisas, E no entendeu? caso de, por exemplo, você... Imagino que você adora dar aula de filosofia e tal. Porra. Ou também conversar sobre isso e tal. Uhum. No caso, entraria isso como trabalho ou como ócio? Porque, assim, de certa forma, você tá gostando muito, né? É igual o podcast Putz. pra mim, porque que nem eu tô aqui,
Uhum. esperando também um retorno monetário, Claro. obviamente, mas é uma coisa que eu adoro fazer. Cara, não entendeu? Essa empreitada que vocês têm, porra, pra mim é o trabalho dos sonhos, velho. Quem dera eu um dia poder organizar uma estrutura assim e ter gente disposta a conversar comigo. É isso aqui. É a união de tudo que eu quero, tá ligado? Sentar com gente que tem coisas interessantes a dizer e ouvi-las e trocar ideia. Cara, isso é Pra loucura, mim é né? É muito fundamental, massa, pô. fundamental. E é isso, porque trabalho não necessariamente precisa ser ruim e não é, tá ligado? É claro, há trabalhos e trabalhos, mas a gente não pode associar trabalho a emprego, né? O emprego é uma forma de trabalho, mas nem todo trabalho é necessariamente um emprego. Trabalho no sentido grego, no sentido depois mais grego e depois que chega até nós, tem várias formas de você olhar para o trabalho. Trabalho é atividade humana, ponto final. Tudo aquilo que eu invisto tempo, recurso, energia para fazer é trabalho, entendeu? É gasto ou investimento de tempo e energia, ponto. Tem várias formas da gente fazer isso. Pode ser o trabalho do labor, né, que no sentido grego é o trabalho que a gente faz para nossa necessidade básica. Então, assim, eu trabalho para comer, trabalho para ter uma casa, entendeu? É. Labor, né? Você também tem a poiesis grega, né, que é o trabalho mais artesanal, mais artístico, tipo esculturas, né? É trabalho, é atividade prática, é nesse sentido, é gasto e investimento de tempo e energia, é trabalho. E você tem também a praxis, né? A praxis, que é mais ou menos nessa linha. É um ato de gasto de energia, então é um tempo e um recurso que eu estou investindo para fazer uma ação que eu valorizo. Não necessariamente é só para o meu sustento, não necessariamente é algo totalmente artístico, mas é um trabalho que eu exerço eu vejo uma finalidade política ou uma finalidade coletiva naquilo que eu faço. Que é mais ou menos, me parece ser, ô Cauê, o que você acabou de falar sobre o seu trampo, É, tá exatamente. ligado? Então talvez aqui você encontre a praxis no seu sentido grego, tá ligado? E se for o caso, porra, eu estou super de acordo. Pra mim, isso aqui é a praxis. Porque eu sou um professor de filosofia. A única coisa que eu posso contribuir pro mundo é com ideias, que não são minhas. Eu posso passá-las. Se eu conseguir fazê-las chegar nas pessoas, porra, eu poderia fazer isso até o final dos tempos. Eu viveria 200 anos fazendo isso tranquilamente, né? É isso. A famosa a ideia da praxis, né? Ou uma vida dedicada a algo que é trabalhoso, que vai ter perrengue, mas que a gente entende que é importante, que há um valor, né? E Não aquela é um ideia. trabalho meramente para garantir sustento. Não, legal demais isso. É isso. E aquela ideia do estoicismo que você não deve se importar com as coisas que você não tem controle, né? É, E apenas com isso. as coisas que você tem controle. Como que É, funciona isso? é isso. É por isso, inclusive, que o estoicismo tem ficado muito popular nos É. últimos 10 anos, É vai. uma ideia muito vendida, né? É, Muito fácil de vender. isso. E tem muita gente que vende sem os devidos créditos, que vende como ideia sua aquilo que já os estoicos já falavam há alguns tempo, né? Mas é isso, a ideia de que uma alma feliz é uma alma que não se deixa abalar, né? Ou o espírito, a ataraxia vem do não abalamento externo. Se diante de qualquer adversidade você colapsa, você chora, você se entrega ao sentimento ruim, você não vai ser livre. Você tá servindo a sua vontade, que no caso é de tristeza. A ideia é a imperturbação da alma. Diante de qualquer coisa. Não é que você vai ficar. Como é que fala? Inerte, é neutro. Do tipo assim, o mundo tá pegando fogo lá fora e eu tô cagando. Não é necessariamente por aí. Mas a ideia é, diante do algo externo, como é que eu posso fazer a manutenção da minha paz interior diante desse problema externo? Entendeu? Então, assim, tem coisas que estão no meu círculo de ação ou no meu círculo de controle que eu posso ajudar para combater isso, né? Tem coisas que não estão no meu círculo de controle. Isto não quer dizer que não seja relevante. Por exemplo, não está no meu círculo de controle acabar com a guerra na Ucrânia e Rússia. Quer dizer que não há nada que eu possa mobilizar com essa finalidade? Não necessariamente. Tem coisas no meu círculo de controle que eu posso fazer relativa a esse conflito. Eu, como professor, posso chamar atenção para questões éticas envolvendo o conflito.
Exemplo, né? Eu já estaria fazendo alguma coisa. Pelo menos eu tô colocando gente pra pensar no conflito. Já é alguma coisa. Tá dentro do meu círculo de Colocando um controle. pensamento crítico Isso, ali em por relação ao exemplo. assunto. Já tô fazendo alguma coisa. Tô resolvendo? Não. A resolução não vai vir de mim, mas eu tô fazendo alguma coisa, né? Porque às vezes acusa-se, e aí tem quem discorde, tem quem concorde, que o estoicismo é uma espécie de conformismo. Que tipo, o mundo tá horrível, o mundo é uma merda, mas se você conseguir viver bem aí, então tá tranquilo, você tá conformado com as coisas externas, né? Então tem críticas em relação a isso. Se tem uma verdade, a única verdade da filosofia é que sempre vai ter alguém pra apresentar um contra-argumento. Essa é a única verdade. Pra qualquer ideia que você tiver, vai ter alguém de altíssimo nível, tanto quanto a pessoa inicial, pra falar, mano, talvez não. E assim ela avança, entendeu? Mas sim, há quem acuse o estoicismo de uma visão conformista, porque você perderia a noção do todo, né? A noção do tipo, você se tornaria apático em relação aos problemas dos outros ou da sociedade. Eu entendo quem faz essa crítica, eu não sou especialista nesse período da Grécia, né? Eu entendo quem faz essa crítica, realmente dá pra você interpretar o estoicismo nessa linha, mas eu acho que também dá pra, dentro do estoicismo, você encontrar intervenções ou ações que vão para além do próprio indivíduo. Tipo o quê? Como essas aí do exemplo da guerra da Rússia e Ucrânia. Eu posso fazer alguma coisa sobre o conflito, ainda que não seja acabar com o conflito. Entendeu? Hum, Eu acho que há espaço no estoicismo para você fazer isso. Mas aí, de novo, pode ser que eu esteja falando a maior besteira de todos os tempos, né? Pode ser que um especialista em estoicismo já saiba da resolução desse debate e eu não tenho conhecimento, né? Mas eu acho que há espaço para isso. Não acho que dá para dizer que estoicismo é conformismo e só e acabou, né? Mas por quê? Muita gente vende ideias estoicas hoje assim. Tá no seu círculo de controle? Show. Então faz alguma coisa. Não tá? Então deixa. Não é bem assim, né? Se vocês têm noção, se você sabe que o problema ou que o mal existe e nada faz, isso não tá fora do círculo de controle. Porque no momento que você percebe alguma coisa errada ou alguma coisa que pode ser revista, você tem espaço na sua vida pra mobilizar alguma coisa pra aquilo. mas o estoicismo cita a palavra mal? O que seria esse mal, sabe? Então, o mal aqui é um mal, é uma palavra alegórica pra algo que você acha que deveria ser diferente. Entendeu? Ah, Então, por exemplo, não então sei. assim, meio que se você tem o poder pra fazer isso, você tem que fazer. Não necessariamente você tem que fazer, mas também não dá pra você se eximir do fato como se você não soubesse que existia. Então, por exemplo, e a gente faz isso. Quando eu digo, não a gente, nós seres humanos fazemos isso. Total. Quando a gente vê, por exemplo, está entrando, você vai pegar um ônibus. Todo dia você encontra lá perto do ponto de ônibus um morador de rua. Eu já sei disso. E no outro dia eu vou encontrá-lo e nada farei, né? É uma decisão consciente que eu faço de não ajudá-lo, ou de não conversar, ou de não saber, sei lá, o que eu sei sobre política pública de habitação? Vou dar o meu exemplo. Porra nenhuma. Eu não sei nada, tá ligado? Mas é uma escolha consciente que eu faço. Aham. Aí você fala, mas eu não tenho tempo. Eu não tô julgando ninguém. Exato, Eu aí tô nesse vem grupo, as né? desculpas, né? Tem uma série de outros fatores que nos desviam. Mas a gente não pode simplesmente fingir que essas coisas. Esse sentido de mal, né? Coisas que não estão do jeito que deveriam, existem. Porque se eu me convenço, como diria Sartre, né? Se eu me convenço que não é minha obrigação lidar com qualquer problema do mundo, você também vai se convencer que não é tua obrigação. Aí Júlia vai se convencer que não é obrigação dela. Conclusão: todo mundo vai se convencer que não é obrigação de ninguém e ninguém faz nada. É o que o Sartre chamava de má fé. Entendeu? A gente tem que, em algum sentido, assumir a responsabilidade pelo mundo, por nós e pelos outros, né? A questão é, no estoicismo, há espaço para isso? Eu desconfio que haja um espaço para isso. Mas há também como ele cair numa espécie de conformismo que você tem que pensar só no teu bem particular.